Edital para execução cultural, projetos. Edital de chamamento público número fevereiro de 2026. Seleção de projetos para firmar termo de execução. Cultural com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, NAB, Lei nº 14.399, 2022. Olá, agentes culturais de Santana de Parnaíba. Estamos muito felizes com o seu interesse em participar deste chamamento público. Este edital é realizado com recursos do governo federal repassados pelo Ministério da Cultura, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, NAB. Aqui você vai encontrar as regras do edital e como fazer para se inscrever. Boa leitura! Desejamos sucesso! 1. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. A Lei nº 14.399, 2022 institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, NAB, baseada na parceria da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios com a sociedade civil no setor da cultura, bem como no respeito à diversidade, à democratização e à universalização do acesso à cultura no Brasil. A PNAB objetiva também estruturar o sistema federativo de financiamento à cultura mediante repasses da União aos Estados, Distrito Federal e municípios de forma continuada. As condições para a execução da PNAB foram criadas por meio do engajamento da sociedade e o presente edital destina-se a apoiar projetos apresentados pelos agentes culturais do município de Santana de Parnaíba. Deste modo, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, SMCT, torna público o presente edital elaborado com base na Lei nº 14.399, 2022, Lei PNAB, na Lei nº 14.903, 2024, Marco Regulatório do Fomento à Cultura, no Decreto nº 11.740, 2023, Decreto PNAB, no Decreto nº 11.453, 2023, Decreto de Fomento, e na Instrução Normativa MINC nº 10 de 2023, em PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade. 2. Informações gerais. 2.1 Objeto do edital. O objeto deste edital é a seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro nas categorias descritas no anexo 1º, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais de Santana de Parnaíba. 2.1.1 Este edital é dividido em duas categorias. Categoria A, Geral. Segunda, Categoria B, AVS, Áreas de Vulnerabilidade Social. 2.1.2 Para os projetos inscritos na categoria B, AVS, Áreas de Vulnerabilidade Social, é obrigatório que as atividades sejam realizadas exclusivamente em uma ou mais das seguintes localidades: Parque Santana e segunda, Jardim Isaura, terceira, Cidade São Pedro, Gleba A, B e C, quarta, Jardim Clementino, V, Chácara Solar segundo, sexta, 120, sétima, Jaguari, oitava, Parque dos Eucaliptos, nona, Vila Poupança, X, Refúgio dos Bandeirantes, X, Crystal Park segunda, terceira e quarta, e 12, Cururuquara. OBS. A relação das localidades foi definida com base nos indicadores das Zonas Especiais de Interesse Social, EIS, e nos dados referentes às pessoas atendidas pelo programa Bolsa Família. 2.2 Quantidade de projetos selecionados: serão selecionados 23 projetos, sendo 12 vagas para a categoria A, Geral e 11 vagas para a categoria B, AVS, Áreas de Vulnerabilidade Social. Contudo, caso haja orçamento e interesse público, o edital poderá ser suplementado, ou seja, caso haja saldo de recursos da PNAB oriundo de outros editais ou rendimentos, as vagas podem ser ampliadas. 2.3 Valor total do edital: cada projeto receberá o valor descrito no anexo 1º. O valor total deste edital é de R$ 474.909,47. A despesa correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: 02133.30.90.48.99, 1339201192226, outros auxílios financeiros à pessoa física. Sobre o valor total repassado pelo município de Santana de Parnaíba ao agente cultural, não incidirá imposto de renda, imposto sobre serviços, ISS, e eventuais impostos próprios da contratação de serviços. 2.4 Prazo de inscrição. Do dia 15 de maio de 2026 até às 17 horas do dia 17 de julho de 2026. As inscrições serão realizadas conforme orientações descritas no item 4 deste edital. 2.5 Quem pode participar? Pode se inscrever no edital qualquer agente cultural pessoa física, maior de 18 anos, que comprove residência no município de Santana de Parnaíba. Agente cultural é toda pessoa ou grupo de pessoas responsável por criar, produzir e promover manifestações culturais, como artistas, músicos, escritores, cineastas, dançarinos, artesãos, curadores, produtores culturais, gestores de espaços culturais, entre outros. O agente cultural pode ser pessoa física segunda, coletivo grupo sem CNPJ representado por pessoa física.
Na hipótese de agentes culturais que atuem como grupo ou coletivo cultural sem constituição jurídica, ou seja, sem CNPJ, será indicada a pessoa física como responsável legal para o ato da assinatura do termo de execução cultural e a representação será formalizada em declaração assinada pelos demais integrantes do grupo ou coletivo, podendo ser utilizado o modelo constante no anexo 7º. Atenção! A composição do coletivo grupo sem CNPJ, representado por pessoa física, deverá obedecer ao percentual mínimo de 50% de integrantes do município de Santana de Parnaíba. Atenção! Para fins de aferição do percentual mínimo exigido, serão considerados os integrantes formalmente identificados na declaração de representação do grupo ou coletivo, anexo 7º, devendo a comprovação de residência dos respectivos integrantes ser apresentada na etapa de habilitação. 2.6 Quem não pode participar? Não pode se inscrever neste edital agentes culturais que tenham participado diretamente da etapa de elaboração do edital, da etapa de análise de propostas ou da etapa de julgamento de recursos. Segunda, sejam chefes do Poder Executivo, governadores, prefeitos, secretários de Estado ou de município, membros do Poder Legislativo, deputados, senadores, vereadores, do Poder Judiciário, juízes, desembargadores, ministros, do Ministério Público, promotor, procurador, do Tribunal de Contas, auditores e conselheiros. Terceira, sejam servidores públicos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau. Quarta, agentes culturais que não comprovem residência no município de Santana de Parnaíba e que pretendam participar como proponente. Grupos ou coletivos que apresentarem número inferior ao mínimo de 0,4 integrantes ou que deixem de indicar um representante legal. Sexta, tenham recebido recursos públicos desta Secretaria, na condição de proponente ou representante de coletivo sem CNPJ, para a execução de projetos culturais nos exercícios de 2023, 2024 e 2025, e não tenham apresentado a devida prestação de contas ou tenham tido a prestação de contas reprovada até a data de publicação deste edital. Nesses casos, ficam impedidos de participar deste edital enquanto perdurar a irregularidade, seja como proponente, representante ou membro de coletivo ou integrante de equipe. Atenção! O agente cultural que integrar o Conselho de Cultura somente ficará impossibilitado de concorrer neste edital quando se enquadrar nas vedações previstas no item 2.6. Atenção! A participação de agentes culturais nas consultas públicas não caracteriza a participação direta na etapa de elaboração do edital. Ou seja, a mera participação do agente cultural nas audiências e consultas públicas não inviabiliza sua participação neste edital. Atenção! Após finalizada a inscrição, não será permitida a alteração do proponente, sob nenhuma hipótese, independentemente da natureza jurídica ou condição de representação. 2.7 Quantos projetos cada agente cultural pode apresentar neste edital? Cada agente cultural poderá inscrever, no presente edital, até um projeto por categoria A, geral ou B, AVS, sendo vedado que o proponente seja contemplado com mais de um projeto, independentemente da categoria. Na hipótese de o proponente, seja na condição de pessoa física ou de representante de coletivo sem CNPJ, obter aprovação em mais de um projeto, neste edital ou em outros editais vinculados à PNAB ou à PNCV no âmbito do município de Santana de Parnaíba, será considerado, para fins de repasse de recursos, exclusivamente o projeto ou candidatura de maior valor, restando os demais automaticamente desclassificados para fins de recebimento de recursos. Atenção! Todos os proponentes deverão prever, em seus orçamentos, recursos destinados à acessibilidade física, comunicacional e atitudinal, em conformidade com as características do projeto apresentado, nos termos dos arts. 18 a 21, e respectivos incisos, da Instrução Normativa MINC número 10, de 28 de dezembro de 2023. Os projetos que não contemplarem medidas de acessibilidade, ou que estiverem em desacordo com a Instrução Normativa MINC número 10, de 28 de dezembro de 2023, serão automaticamente desclassificados. 3 etapas. Este edital é composto pelas seguintes etapas. Inscrições, etapa de apresentação dos projetos pelos agentes culturais. Seleção, etapa em que uma comissão analisa e seleciona os projetos. Habilitação, etapa em que os agentes culturais selecionados na etapa anterior serão convocados para apresentar documentos de habilitação. Assinatura do termo de execução cultural, etapa em que os agentes culturais habilitados serão convocados para assinar o termo de execução cultural. 4 Inscrições. O agente cultural deve encaminhar por meio do link https://forms.gle/tm4 na 7dbgn 58whga6 a seguinte documentação obrigatória. A. Formulário de inscrição, anexo 2º. B. Plano de trabalho, projeto, conforme anexo 3º.
C. Documentos específicos relacionados na categoria de apoio em que o projeto será inscrito conforme anexo 1º, quando houver. D. Autodeclaração étnico-racial, anexo 8º, ou de pessoa com deficiência, anexo 9º, se for concorrer às cotas. E. Declaração de representação, se for concorrer como um coletivo sem CNPJ, anexo 7º. F. Declaração de ciência e compromisso, anexo 11, no caso de inscrição na categoria B, AVS, áreas de vulnerabilidade social. E. G. Outros documentos que o agente cultural julgar necessário para auxiliar na avaliação do mérito cultural do projeto. H. Portfólio, currículo e demais comprovações da trajetória artística e cultural do proponente da equipe, conforme definição no item 6.1. Atenção! O agente cultural é responsável pelo envio dos documentos e pela qualidade visual, conteúdo dos arquivos e informações de seu projeto. Não serão aceitos documentos e/ou conteúdos incompletos, com proteção ou senhas, ilegíveis e/ou contendo rasuras, emendas, colagens ou montagens, especialmente no que diz respeito às assinaturas em documento ou declaração, implicando na desclassificação direta da proposta. Atenção! O agente cultural, para concorrer às cotas para pessoas negras, pretas e pardas, ou indígenas, deverá encaminhar no ato da inscrição uma carta consubstanciada, em formato escrito, oral ou audiovisual, por meio do qual o agente cultural desenvolva reflexão fundamentada sobre seu pertencimento étnico-racial, expondo motivos que o embasam. No caso de coletivos sem constituição jurídica, sem CNPJ, cada integrante que pleitear o enquadramento nas cotas previstas neste edital deverá apresentar, individualmente e conjuntamente no ato da inscrição, sua respectiva carta consubstanciada. Atenção! O agente cultural, para concorrer às cotas para pessoas com deficiência, deverá apresentar posteriormente, na etapa de habilitação, a documentação comprobatória, tais como laudo médico, certificado da pessoa com deficiência ou comprovante de recebimento do benefício de prestação continuada. Atenção! A inscrição implica no conhecimento e concordância dos termos e condições previstos neste edital, na Lei 14.399/2022, Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, NAB, na Lei nº 14.903/2024, Marco Regulatório de Fomento à Cultura, no Decreto 11.740/2023, Decreto PNAB, e no Decreto nº 11.453/2023, Decreto de Fomento. A prestação de informações falsas em qualquer etapa do processo implicará a desclassificação do proponente. 5. Cotas. 5.1 Categoria de cotas. Ficam garantidas cotas em todas as categorias do edital para A. Pessoas negras, pretas e pardas. B. Pessoas indígenas. C. Pessoas com deficiência. A quantidade de cotas destinadas a cada categoria do edital está descrita no anexo 1º. Para concorrer às cotas, os agentes culturais deverão preencher uma autodeclaração. A autodeclaração pode ser apresentada por escrito, modelos disponíveis nos anexos 8º e 9º, em áudio, em vídeos ou em outros formatos acessíveis. O agente cultural, para concorrer às cotas para pessoas negras, pretas e pardas, ou indígenas, deverá encaminhar no ato da inscrição uma carta consubstanciada, em formato escrito, oral ou audiovisual, por meio do qual o agente cultural desenvolva reflexão fundamentada sobre seu pertencimento étnico-racial, expondo motivos que o embasam. No caso de coletivos sem constituição jurídica, sem CNPJ, cada integrante que pleitear o enquadramento nas cotas previstas neste edital deverá apresentar, individualmente e conjuntamente no ato da inscrição, sua respectiva carta consubstanciada. As pessoas físicas que apresentarem a declaração PCD deverão, na fase de habilitação, apresentar a documentação comprobatória, tais como laudo médico, certificado da pessoa com deficiência ou comprovante de recebimento do benefício de prestação continuada, caso optem por concorrer às cotas destinadas a esse público. 5.2 Concorrência concomitante. Os agentes culturais que optarem por concorrer às cotas concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência, ou seja, concorrerão ao mesmo tempo nas vagas da ampla concorrência e nas vagas reservadas às cotas, podendo ser selecionado de acordo com a sua nota ou classificação no processo de seleção. Os agentes culturais optantes por concorrer às cotas que atingirem nota suficiente para se classificar no número de vagas oferecidas para ampla concorrência não ocuparão as vagas destinadas para o preenchimento das cotas, ou seja, serão selecionados nas vagas da ampla concorrência, ficando a vaga da cota para o próximo colocado optante pela cota. 5.3 Desistência do optante pela cota. Em caso de desistência de optantes aprovados nas cotas, a vaga não preenchida deverá ser ocupada por pessoa que concorreu às cotas de acordo com a ordem de classificação. 5.4 Remanejamento das cotas.
No caso de não existirem propostas aptas em número suficiente para o cumprimento de uma das categorias de cotas, o número de vagas restantes deverá ser destinado inicialmente para outra categoria de cotas. Caso não haja agentes culturais inscritos em outra categoria de cotas, as vagas não preenchidas deverão ser direcionadas para a ampla concorrência, sendo direcionadas para os demais candidatos aprovados, de acordo com a ordem de classificação. 5.5 Aplicação das cotas para pessoas, grupos e coletivos. Os coletivos sem CNPJ podem concorrer às cotas, desde que preencham algum dos requisitos abaixo. E grupos e coletivos sem CNPJ que possuam pessoas negras, indígenas ou com deficiência em posições de liderança no projeto cultural. Segunda, grupos e coletivos sem CNPJ que possuam equipe do projeto cultural majoritariamente composta por pessoas negras, indígenas ou com deficiência. Terceira, outras formas de composição que garantam o protagonismo de pessoas negras, indígenas ou com deficiência no grupo ou coletivo sem personalidade jurídica. Quarta, as pessoas físicas integrantes de coletivo sem CNPJ deverão preencher, no ato da inscrição, autodeclaração conforme os modelos constantes no anexo 8º, declaração étnico-racial, e no anexo 9º, declaração PCD, quando aplicável. No caso da autodeclaração étnico-racial, deverá ser apresentada, conjuntamente na fase de inscrição, carta consubstanciada individual dos integrantes que compõem o coletivo, com a condição declarada para fins de enquadramento na cota. Nos casos de inscrição na cota destinada à pessoa com deficiência, PCD, deverá ser apresentada, na fase de habilitação, documentação complementar comprobatória, tais como laudo médico, certificado da pessoa com deficiência ou comprovante de recebimento do benefício de prestação continuada, BPC, destinado à pessoa com deficiência. 6. Como elaborar o projeto, plano de trabalho. 6.1 Conceitos para fins deste edital. E equipe conjunto de profissionais envolvidos diretamente na execução do projeto, com atuação contínua ao longo de sua realização, desde o início até a conclusão, ou que desempenhem funções essenciais à sua execução, devidamente descritas no cronograma e previstas na planilha orçamentária. A composição da equipe constitui elemento essencial para a análise e avaliação do projeto, sendo considerada como critério de pontuação, especialmente quanto à qualificação e à experiência de seus integrantes, para aferição da capacidade técnica de execução. A ausência ou insuficiência de comprovação da qualificação e experiência dos membros da equipe poderá ensejar a redução da pontuação ou a desclassificação do projeto, conforme os critérios estabelecidos neste edital. Segunda, profissional a ser contratado, prestador de serviço, pessoa física ou jurídica contratada para a realização de atividade específica e pontual no âmbito do projeto, sem vínculo contínuo com sua execução global. A contratação desses profissionais é de responsabilidade exclusiva do proponente, não sendo sua qualificação considerada como critério de avaliação para fins de pontuação. Nos casos em que o profissional ainda não estiver definido no momento da inscrição, o proponente deverá descrever a função a ser exercida e apresentar o perfil técnico esperado, não sendo exigida a apresentação de currículo para fins de avaliação. 6.2 Preenchimento do modelo. O agente cultural deve preencher o anexo 2º, formulário de inscrição, documento que contém a ficha de inscrição, e o anexo 3º, plano de trabalho, documento que contém a descrição do projeto e a planilha orçamentária. O agente cultural será o único responsável pela veracidade do projeto e documentos encaminhados, isentando a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e a Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba de qualquer responsabilidade civil ou penal. 6.3 Previsão de execução do projeto. Os projetos apresentados deverão ser executados em até 180 dias corridos, contados a partir da data de recebimento dos recursos, cujo pagamento está previsto para ocorrer até 13 de novembro de 2026. Após a conclusão desse prazo, o proponente terá até 30 dias corridos para a entrega do relatório final, prestação de contas. 6.4 Custos do projeto. O agente cultural deve preencher a planilha orçamentária constante no anexo 3º indicando os custos do projeto, por categoria, acompanhado dos valores condizentes com as práticas de mercado. O agente cultural pode informar qual a referência de preço utilizada, de acordo com as características e realidades do projeto. Atenção! O projeto poderá apresentar valores divergentes das práticas de mercado convencionais na hipótese de haver significativa excepcionalidade no contexto de sua implementação, consideradas variáveis territoriais e geográficas e situações específicas, como a de povos indígenas, ribeirinhos, atingidos por barragens e comunidades quilombolas e tradicionais. Atenção! O valor solicitado não poderá ser superior ao valor máximo destinado a cada projeto, conforme anexo 1º do presente edital, resultando em desclassificação automática. Atenção! O apoio concedido por meio deste edital poderá ser acumulado com recursos captados por meio de leis de incentivo fiscal, patrocínio direto privado, e outros programas e/ou apoios federais, estaduais e municipais, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de um mesmo item de despesa.
Atenção! Em caso de cobrança de ingresso ou venda de produtos, os recursos provenientes deverão ser revertidos ao próprio projeto, devendo ser apresentada na planilha orçamentária a previsão de arrecadação, juntamente com a relação de quais itens serão custeados com esse recurso. Atenção! Os recursos do termo de execução cultural poderão ser utilizados para a contratação de assessoria jurídica ou serviços contábeis. Atenção! A aquisição de bens somente deve ser efetuada quando se demonstrar mais vantajosa do que a locação e deverá ser justificada no projeto, considerando critérios de economicidade, durabilidade, impacto continuado e contribuição para a sustentabilidade das ações culturais. 6.5 Recursos de acessibilidade. Os projetos devem contemplar medidas de acessibilidade física, atitudinal e comunicacional compatíveis com as suas características, nos termos do disposto na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. São medidas de acessibilidade. E, no aspecto arquitetônico, recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com mobilidade reduzida ou idosas aos locais onde se realizam as atividades culturais e a espaços acessórios, como banheiros, áreas de alimentação e circulação. Segunda, no aspecto comunicacional, recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com deficiência intelectual, auditiva ou visual ao conteúdo dos produtos culturais gerados pelo projeto, pela iniciativa ou pelo espaço, e terceira, no aspecto atitudinal, a contratação de colaboradores sensibilizados e capacitados para o atendimento de visitantes e usuários com diferentes deficiências e para o desenvolvimento de projetos culturais acessíveis desde a sua concepção, contempladas a participação de consultores e colaboradores com deficiência e a representatividade nas equipes dos espaços culturais e nas temáticas das exposições, dos espetáculos e das ofertas culturais em geral. Especificamente para pessoas com deficiência, mecanismos de protagonismo e participação poderão ser concretizados também por meio das seguintes iniciativas, entre outras. E adaptação de espaços culturais com residências inclusivas. Segunda, utilização de tecnologias assistivas, ajudas técnicas e produtos com desenho universal. Terceira, medidas de prevenção e erradicação de barreiras atitudinais. Quarta, contratação de serviços de assistência por acompanhante, ou V. Oferta de ações de formação e capacitação acessíveis a pessoas com deficiência. Atenção! Os recursos necessários para a implementação das medidas de acessibilidade deverão estar previstos no orçamento do projeto desde a sua concepção, incluindo custos relacionados ao produto cultural, à iniciativa proposta e, quando aplicável, aos espaços onde ocorrerão as atividades. As medidas de acessibilidade devem ser compatíveis com as características do projeto e devem abranger aspectos arquitetônicos, comunicacionais, atitudinais e de divulgação, garantindo que informações, materiais de divulgação e conteúdos do projeto sejam acessíveis a pessoas com deficiência, nos termos da Instrução Normativa MINC número 10 de 2023. Caso não haja custo para a execução dessas medidas, o proponente deverá explicitar de forma clara no projeto como a acessibilidade será garantida. Atenção! Os projetos que não contemplarem nenhuma medida de acessibilidade serão automaticamente desclassificados. 7. Etapa de seleção. 7.1 Quem analisa os projetos? Uma comissão de seleção vai avaliar os projetos. Todas as atividades serão registradas em ata. Farão parte da comissão de seleção pareceristas previamente credenciados por meio de edital específico. A comissão será composta por, no mínimo, 3 profissionais que possuam formação e ou comprovada experiência na linguagem artística a ser avaliada. Na hipótese de o edital de credenciamento para pareceristas não alcançar número suficiente de pareceristas para a composição das comissões, nos termos dos critérios estabelecidos, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo poderá designar membros da Comissão Especial de Implementação, Acompanhamento, Avaliação e Fiscalização, NAP para fins de complementação, observados os princípios da legalidade, impessoalidade e interesse público. O parecer emitido pela comissão de seleção deverá ser formalmente encaminhado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, para fins de publicação e homologação do resultado. 7.2 Quem não pode analisar os projetos. Os membros da comissão de seleção e respectivos suplentes ficam impedidos de participar da apreciação dos projetos quando e tiverem interesse direto na matéria. Segunda, tenham participado como colaborador na elaboração do projeto. Terceira, no caso de inscrição de grupo ou coletivo, tenham sido membros do grupo ou coletivo nos últimos 2 anos, ou se tais situações ocorrerem em relação ao cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, e quarta, sejam parte em ação judicial ou administrativa em face do agente cultural ou do respectivo cônjuge ou companheiro.
Caso o membro da comissão de seleção se enquadre nas situações de impedimento, deve comunicar à comissão e deixar de atuar imediatamente. Caso contrário, todos os atos praticados podem ser considerados nulos. Atenção! Os parentes de que trata o item terceiro são pai, mãe, filho, filha, avô, avó, neto, neta, bisavô, bisavó, bisneto, bisneta, irmão, irmã, tio, tia, sobrinho, sobrinha, sogro, sogra, genro, nora, enteado, enteada, cunhado, cunhada. 7.3 Análise do mérito cultural. Os membros da comissão de seleção farão análise de mérito cultural dos projetos. Entende-se por análise de mérito cultural a identificação, tanto individual quanto sobre seu contexto social, de aspectos relevantes dos projetos culturais, concorrentes em uma mesma categoria de apoio, realizada por meio da atribuição fundamentada de notas aos critérios descritos no anexo 4º deste edital. Por análise comparativa compreende-se a análise dos itens individuais de cada projeto, e de seus impactos e relevância em relação a outros projetos inscritos. A pontuação de cada projeto é atribuída em função desta comparação. 7.4 Análise da planilha orçamentária. Os membros da comissão de seleção vão avaliar se os valores informados pelo agente cultural são compatíveis com os preços praticados no mercado. Os membros da comissão de seleção podem realizar a análise comparando os valores apresentados pelo agente cultural com tabelas referenciais de valores, ou com outros métodos de verificação. 7.5 Valores incompatíveis com o mercado. Os itens da planilha orçamentária poderão ser glosados, ou seja, vetados, total ou parcialmente, pela comissão de seleção, se, após análise, não forem considerados com preços compatíveis aos praticados no mercado ou forem considerados incoerentes e em desconformidade com o projeto apresentado. Caso o agente cultural discorde dos valores glosados, vetados, poderá apresentar recurso da etapa de seleção, conforme dispõe o artigo 7.6. 7.6 Recurso da etapa de seleção. O resultado provisório da etapa de seleção será divulgado na imprensa oficial e no site oficial Prefeitura Municipal de Santana de https://prefeitura.santanadeparnaiba.sp.gov.br plataforma e também na página exclusiva. Parnaíba. Das leis de incentivo do município no endereço https://santanadeparnaiba.sp.gov.br/leis-apmsp/smct/leis de incentivo. Contra a decisão da fase de seleção, caberá recurso destinado à comissão de seleção, que deve ser apresentado através do e-mail pnab@santanadeparnaiba.sp.gov.br no prazo de 3 dias úteis, conforme inciso 3º do artigo 9º da Lei no 14.903/2024 a contar da publicação do resultado, considerando-se para início da contagem o primeiro dia útil posterior à publicação. Os recursos apresentados após o prazo não serão avaliados. Após o julgamento dos recursos, o resultado final da etapa de seleção será divulgado na imprensa oficial e no site oficial da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba em https://prefeitura.santanadeparnaiba.sp.gov.br/plataforma e também na página exclusiva das leis de incentivo do município no endereço https://santanadeparnaiba.sp.gov.br/leis-apmsp/smct/leis de incentivo. 8. Remanejamento de vagas. Caso alguma categoria não tenha todas as vagas preenchidas, os recursos inicialmente destinados a essa categoria poderão ser remanejados para outra. 9. Etapa de habilitação. 9.1 Documentos necessários. O agente cultural responsável pelo projeto selecionado deverá encaminhar no prazo de 5 dias úteis após a publicação do resultado final de seleção, através do e-mail pnab@santanadeparnaiba.sp.gov.br os seguintes documentos. Se o agente cultural for pessoa física, documento pessoal do agente cultural que contenha RG e CPF, excelência, carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, CNH, carteira de trabalho, etc. Segunda, certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e dívida ativa da União, https://www.gov.br/Receita Federal/PT-ABR. Terceira, certidão negativa de débitos inscritos da dívida ativa do Estado de São Paulo por meio do link http://www.dividativa.pge.sp.gov.br
da web, início, .du. Quarta, certidão negativa de débitos tributários não inscritos na dívida ativa do Estado de São Paulo, por meio link, https://www.fazenda.sp.gov.br certidão negativa deb, pages, impressão certidão negativa.aspx. Do de V, certidões negativas de débitos municipais, expedidas pela Prefeitura Municipal de Santana, Parnaíba, mobiliária e https://www.divitativa.pge.sp.gov.br/sc/pages/home/home, sublinhado, novo.jsf. https://www.santanadeparnaiba.sp.gov.br/iss/iss.html. Imobiliária. Sexta, certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT, emitida no site do Tribunal Superior do Trabalho http://www.tst.jus.br/certidão. Sétima, comprovante de residência, por meio da apresentação de contas relativas à residência, contas de consumo, tais como água, luz, telefone, gás, celular, internet, etc., ou de declaração assinada pelo agente cultural. Oitava, o agente cultural optante pela cota destinada às pessoas com deficiência, PCD, deverá apresentar, na fase de habilitação, documentação comprobatória, tais como laudo médico, certificado da pessoa com deficiência ou comprovante de recebimento do benefício de prestação continuada, BPC. Atenção! A comprovação de residência poderá ser dispensada nas hipóteses de agentes culturais e pertencentes à comunidade indígena, quilombola, cigana ou circense. Segunda, pertencentes à população nômade ou itinerante, ou terceira, que se encontrem em situação de rua. Se o agente cultural for grupo ou coletivo sem personalidade jurídica, sem CNPJ. E documento pessoal do agente cultural representante do grupo ou coletivo que contenha RG e CPF, excelência, carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, CNH, carteira de trabalho, etc. Segunda, certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e dívida ativa da União, https://www.gov.br/Receita Federal/PT-EIFEM-ABR. Terceira, certidão negativa de débitos inscritos da dívida ativa do Estado de São Paulo por meio do link, http://www.divitativa.pge.sp.gov.br/da-eifem web/início.du. Quarta, débitos tributários não inscritos na dívida ativa do Estado de São Paulo, por meio do link, https://www.fazenda.sp.gov.br/certidão negativa deb, pages, impressão certidão negativa.aspx. De V, certidão negativa de débitos municipais, expedidas pela Prefeitura Municipal de Santana, Parnaíba, mobiliária e https://www.divitativa.pge.sp.gov.br/sc/pages/home/home, sublinhado, novo.jsf. https://www.santanadeparnaiba.sp.gov.br/iss/iss.html. Imobiliária. Sexta, certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT, emitida no site do Tribunal Superior do Trabalho http://www.tst.jus.br/certidão. Sétima, comprovante de residência, por meio da apresentação de contas relativas à residência, contas de consumo, tais como água, luz, telefone, gás, celular, internet, etc., ou de declaração assinada pelo agente cultural, em nome do representante do grupo. Oitava, as pessoas físicas integrantes de coletivo sem CNPJ deverão apresentar, conforme o caso,
A. Carta consubstanciada individual, na fase de inscrição, para os optantes pela cota destinada a pessoas negras, ou B. Laudo médico, certificado da pessoa com deficiência ou comprovante de recebimento do benefício de prestação continuada, BPC, a pessoa com deficiência, na fase de habilitação, para os optantes pela cota destinada às pessoas com deficiência, PCD. Atenção! As certidões positivas com efeito de negativas servirão como certidões negativas, desde que não haja referência expressa de impossibilidade de celebrar instrumentos jurídicos com a administração pública. Atenção! Caso o agente cultural esteja em débito com o ente público responsável pela seleção e com a União, não será possível o recebimento dos recursos de que trata este edital. Na hipótese de inabilitação de alguns contemplados, serão convocados outros agentes culturais para apresentarem os documentos de habilitação, obedecendo à ordem de classificação dos projetos. O agente cultural ou grupo coletivo que apresentar pendências quanto à documentação para a celebração do termo de execução cultural, será notificado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para envio de resposta de diligência na fase de saneamento de falhas. Após o prazo para a resposta da notificação de diligência, será publicado o resultado preliminar da etapa de habilitação na imprensa oficial e no site oficial da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba em https://prefeitura.santanadeparnaiba.sp.gov.br plataforma e também na página exclusiva das leis de incentivo do município no endereço ps.google.com/santanadeparnaiba.sp.gov.br/leis-de-incentivo-asmct-leis de incentivo. 9.2 Recurso da etapa de habilitação. Contra a decisão da fase de habilitação, caberá recurso destinado à Comissão Especial de Implementação, Acompanhamento, Avaliação e Fiscalização da PNAB, que deve ser apresentado através do e-mail pnab@santanadeparnaiba.sp.gov.br no prazo de 3 dias úteis a contar da publicação do resultado, considerando-se para início da contagem o primeiro dia útil posterior à publicação. Os recursos apresentados após o prazo não serão avaliados. Após o julgamento dos recursos, o resultado final da etapa de habilitação será divulgado na imprensa oficial e no site oficial da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba em https://prefeitura.santanadeparnaiba.sp.gov.br/plataforma e também na página exclusiva das leis de incentivo do município no endereço https://santanadeparnaiba.sp.gov.br/leis-de-incentivo-smct-leis de incentivo. Após essa etapa, não caberá mais recurso. 10. Assinatura do termo de execução cultural e recebimento dos recursos financeiros. 10.1 Termo de execução cultural. Finalizada a fase de habilitação, o agente cultural contemplado será convocado a assinar o termo de execução cultural, conforme anexo 5º deste edital, de forma presencial, e apresentar o comprovante de abertura de conta bancária específica para o recebimento dos recursos. O termo de execução cultural corresponde ao documento a ser assinado pelo agente cultural selecionado neste edital e pelo secretário municipal de Cultura e Turismo contendo as obrigações dos assinantes do termo. 10.2 Recebimento dos recursos financeiros. Após a assinatura do termo de execução cultural, o agente cultural receberá os recursos em conta bancária específica aberta para o recebimento dos recursos deste edital, em desembolso único ou em parcelas. Para recebimento dos recursos, o agente cultural deve abrir conta bancária específica, em instituição financeira pública isenta de tarifas bancárias ou em instituição financeira privada, apresentando o comprovante de abertura no ato da assinatura do termo de execução cultural. Atenção! Nos casos de instituição financeira pública, a conta bancária específica referida no caput deste artigo será isenta de tarifas bancárias. Atenção! Nos casos de conta em instituição financeira privada, os valores de tarifa bancária poderão ser previstos no plano de trabalho. Atenção! A conta bancária é especificamente para movimentações relacionadas ao projeto, ou seja, após a sua finalização, deverá ser apresentado o extrato bancário com saldo zerado e comprovante de encerramento da conta. Atenção! A assinatura do termo de execução cultural e o recebimento dos recursos estão condicionados à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, caracterizando a seleção como expectativa de direito do agente cultural. 11. Divulgação dos projetos. Os produtos artístico-culturais e as peças de divulgação dos projetos exibirão as marcas do Governo Federal e da Prefeitura Município de Santana de Parnaíba, de acordo com as orientações técnicas do Manual de Aplicação de Marcas divulgado pelo
Ministério da Cultura, observando as vedações existentes na Lei nº 9.504/1997, Lei das Eleições, nos 3 meses que antecedem as eleições. Atenção! O material de divulgação dos projetos e seus produtos serão disponibilizados em formatos acessíveis a pessoas com deficiência e conterá informações sobre os recursos de acessibilidade disponibilizados. O material de divulgação deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, nos termos do 1º do artigo 37 da Constituição Federal. Atenção! O proponente deverá mencionar, de forma explícita, visível e destacado o Governo Federal, a Política Nacional Aldir Blanc, o Sistema Nacional de Cultura, o Ministério da Cultura e a Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, no início e nos créditos finais da obra, bem como em todo o material de divulgação da obra, impresso, virtual, audiovisual e em redes sociais, e das ações vinculadas ao projeto, democratização, conforme as diretrizes estabelecidas no Manual de Identidade Visual e Comunicação, disponível no site https://www.gov.br/o-cultura/pt-a Blanc/política-nacional Aldir Blanc Identidade Visual Ciclo 2. Atenção! O não cumprimento deste item poderá acarretar em sanções de acordo com as leis e regras que regem este edital. Atenção! O proponente deverá submeter à Comissão Especial de Implementação, Acompanhamento, Avaliação e Fiscalização da PNAB, o material de divulgação em formato digital, referente à execução do projeto, com no mínimo 20 dias corridos de antecedência de sua realização, contendo o número de inscrição do projeto, para fins de aprovação. Essa solicitação deve ocorrer via e-mail pnab@santanadeparnaiba.sp.gov.br. 12. Monitoramento e avaliação de resultados. 12. Monitoramento e avaliação serão realizados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Santana de Parnaíba. Os procedimentos de monitoramento e avaliação dos projetos culturais contemplados, assim como a prestação de informação à administração pública, observarão a Lei nº 14.903/2024 e o Decreto nº 11.453/2023 que dispõe sobre os mecanismos de fomento do sistema de financiamento à cultura, observadas as exigências legais de simplificação e de foco no cumprimento do objeto. 12.2 Como agente cultural presta contas à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Santana de Parnaíba. O agente cultural deve prestar contas por meio da apresentação do relatório de objeto da execução cultural, conforme documento constante no anexo 6º deste edital. O relatório de objeto da execução cultural deve ser apresentado até 30 dias corridos a contar do fim da vigência do termo de execução cultural. O relatório financeiro da execução cultural será exigido somente nas seguintes hipóteses: e, quando não estiver comprovado o cumprimento do objeto por meio da apresentação do relatório final de execução do objeto, ou segunda, quando for recebida, pela administração pública, denúncia de irregularidade na execução da ação cultural, mediante juízo de admissibilidade que avaliará os elementos fáticos apresentados. 13. Disposições finais. 13.1 Desclassificação de projetos. Os projetos que apresentem quaisquer formas de preconceito de origem, raça, etnia, gênero, cor, idade ou outras formas de discriminação serão desclassificados, com fundamento no disposto no inciso 4º do caput do artigo 3º da Constituição Federal, garantidos o contraditório e a ampla defesa. Serão desclassificados também os projetos que não apresentarem qualquer medida ou recurso de acessibilidade compatível com o objeto proposto, projetos que apresentarem, na planilha orçamentária, valor total superior ao limite máximo estabelecido para a respectiva categoria neste edital e inscrições com documentos obrigatórios incompletos ou irregulares. Atenção! Eventuais irregularidades constatadas a qualquer tempo, implicarão na desclassificação do agente cultural. 13.2 Acompanhamento das etapas do edital. O presente edital e os seus anexos estão disponíveis no site https://santanadeparnaiba.sp.gov.br/leis-ad-smct-smct-leis de incentivo. O acompanhamento de todas as etapas deste edital e a observância quanto aos prazos são de inteira responsabilidade dos agentes culturais. Para tanto, devem ficar atentos às publicações na imprensa oficial e site oficial da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba e nas mídias sociais oficiais.
O cronograma atividade data publicação do edital 15 de maio de 2026, período de inscrições 15/05 a 17 de julho de 2026, fase de análise da etapa de mérito cultural 30/07 a 10 de agosto de 2026, publicação da etapa de mérito cultural 14 de agosto de 2026, fase recursal referente à etapa de mérito cultural 17/08 a 19 de agosto de 2026. Publicação dos recursos, caso haja, e publicação final da etapa de mérito cultural 28 de agosto de 2026. Entrega da documentação referente à etapa de habilitação 31/08 a 4 de setembro de 2026. Publicação dos resultados preliminares da etapa de habilitação 11 de setembro de 2026. Saneamento de falhas 14/09 a 18 de setembro de 2026. Publicação dos resultados da etapa de habilitação, após o saneamento de falhas, 23 de setembro de 2026. Fase recursal referente à etapa de habilitação 24/09 a 28 de setembro de 2026. Publicação dos recursos, caso haja, e publicação final. Homologação do resultado 2 de outubro de 2026. Assinatura do termo 09, 10, 11, 13 e 14 de outubro de 2026. Publicação do extrato do termo de execução cultural 23 de outubro de 2026. Prazo para pagamento até 13 de novembro de 2026. O cronograma poderá sofrer alterações a critério da Comissão Especial de Implementação, Acompanhamento, Avaliação e Fiscalização, CNAB, em função da necessidade de ajustes operacionais. Quaisquer mudanças serão comunicadas previamente através da retificação do edital, publicada na imprensa oficial e no site da Prefeitura de Santana de Parnaíba. É de inteira responsabilidade do proponente acompanhar as publicações. 13.3 Informações adicionais. Demais informações podem ser obtidas pelo e-mail prab@santanadeparnaiba.sp.gov.br e telefone 11 4622 8700 ou WhatsApp 11 9 9644 1541. Os casos omissos ficarão a cargo da Comissão Especial de Implementação, Acompanhamento, Avaliação e Fiscalização da PNAB e do Secretário Municipal de Cultura e Turismo. 13.4 Validade do resultado deste edital. O resultado do chamamento público regido por este edital terá validade até o dia 13 de novembro de 2026, após a publicação do resultado final. 13.5 Anexos do edital. Compõem este edital os seguintes anexos. Anexo 1º, Categorias de apoio. Anexo 2º, Formulário de inscrição. Anexo 3º, Plano de trabalho. Anexo 4º, Critérios de seleção. Anexo 5º, Termo de execução cultural. Anexo 6º, Relatório de objeto da execução cultural. Anexo 7º, Declaração de representação de grupo ou coletivo. Anexo 8º, Declaração étnico-racial. Anexo 9º, Declaração PCD. Anexo 10º, Formulário de interposição de recurso. Seleção. Habilitação. Anexo 11. Declaração de ciência e compromisso. Categoria B. Áreas de vulnerabilidade social, AVS. Valmir Batista Damas, Secretário Municipal de Cultura e Turismo.